Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Lembrando aos senhores e às senhoras que logo na sequência dessa reunião, terminando a reunião, nós damos início às 24 horas. A quinta de guerra, 24 horas de oração, que é uma oportunidade. A oração é a chave da vitória. Saiba que, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, tá? E vamos mostrar aí algumas coisas importantes acerca da oração, acerca do poder da fé. Todo problema, nós temos falado sobre isso, todo problema é um problema de fé. Resolveu a fé, resolveu o problema. Não fala isso não, bispo. Todo problema é um problema de fé. Resolve-se a fé, resolve-se o problema. O senhor não sabe o que eu estou passando. Todo problema é um problema de fé. Resolve-se a fé, resolve-se o problema. Essa é a realidade. Nós mudamos qualquer coisa através da fé. Eu tenho duas coisas para falar. Eu vou tentar fazer uma junção aqui, pela importância das duas. Mas vamos começar por 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3. Lembre-se do que eu tenho dito a vocês. Quando você ia para a escola, você levava o seu caderno. Quando você ia para a faculdade, você levava o caderno ou o seu computador. Porque você tinha que anotar. Por que você tinha que anotar? Para depois você ter material para estudar. Estudar para quê? Para que quando você chegasse o tempo dos exames, o tempo da prova, você estivesse preparado. Você estudasse. A igreja não é diferente. Por isso que você tem que adquirir o hábito de anotar. Não confie na sua mente. Quando você anota, inclusive, muitas coisas que o Espírito Santo vai falando com você, às vezes vem um insight do Espírito Santo e aquilo é tudo que você precisava. E às vezes você não registra. E passa. Depois você vai ficar lutando para lembrar, porque aquilo era importante para você. Foi uma direção, uma ideia, uma visão, uma resposta que o Espírito Santo deu a você, mas você não registrou. E depois aquilo te faz falta. Por isso é tão importante e você deixar registrado, e importante para que você, posteriormente, você possa meditar. Isso faz toda a diferença. Por que muitos de vocês, se eu perguntar para você, aonde está Amós? Aonde está Joel? E eu te der uma Bíblia agora, vai dar um trabalho gigantesco para você encontrar. E por que vai dar trabalho? Falta de habilidade, de intimidade com a palavra. E tudo que você precisa, quando eu digo que todo problema é um problema de fé, é porque qual é o seu problema hoje? O que você está passando hoje? Pesquisa na Bíblia tudo que fala sobre o teu problema. Você vai encontrar orientação e resposta para ele. Tudo. Vamos lá. 2 Pedro 1,3 diz assim, diga comigo, seu divino poder, não, vamos lá gente, seu divino poder, diga, nos deu tudo de que
necessitamos para a vida. Se eu parasse aqui, estava pronto já. O seu divino poder, não estamos falando de algo natural, estamos falando de algo sobrenatural. Nós estamos falando do poder sobrenatural. Nos deu tudo que nos diz respeito à vida. E aí talvez eu pergunto, mas por que eu não estou vivendo, bispo? Uma questão de fé. E realmente isso entrar. Porque boa parte das pessoas estuda isso aqui como religião. E o que é religião? Você sabe o que é religião? O que você aprendeu sobre religião não é. E o que fala sobre religião? Também, muitos aprenderam conosco aqui que religião, começa a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira. Mas aqui é a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus. A direção. Errais, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de... Quando você não conhece as Escrituras, você não conhece o poder de Deus. Então você acaba fazendo escolhas erradas, você acaba acreditando mais no que é natural do que no que é sobrenatural. E quando você olha isso aqui, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio, diga comigo, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio do seu pleno conhecimento. Não é do pleno conhecimento, vou repetir, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Às vezes a gente tem muito conhecimento de coisas que não acrescentam a nossa vida. Muito conhecimento da vida do A, do B, do C e do D. Do artista tal e tal e tal, e muito pouco sobre Deus. E aonde nós vamos conhecer isso? Na sua palavra. Aonde nós vamos adquirir o pleno conhecimento do Senhor? Na sua palavra. Hoje eu estava falando que era uma mensagem da segunda-feira, que o povo de Israel, eles viveram aquele milagre extraordinário da abertura do Mar Vermelho. Foi um milagre, assim, para se comentar acerca dele pelo resto da vida. Porque eles tiveram a oportunidade de presenciar algo jamais visto. Impactante, assustador. Abertura do Mar Vermelho. Né? O faraó está vindo, eles temem, vão clamar, né? O Senhor diz a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, e você fende o mar, abre o mar se abriu, eles começaram a marchar, o mar se abriu, viver aquele milagre extraordinário, um paredão de água dos dois lados. Faraó entra com seus carros e cavaleiros, parece que Faraó vai alcançá-los novamente, mas não. O Senhor tinha dito, né? Esses que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. E o mar se fechou e destruiu de uma vez por todas com Faraó, com aqueles que os escravizou por anos e anos, e eliminou de uma vez por todas. Amém? Então tá bom. Era para estar se comemorando isso e falando disso e influenciados, impactados por aquela experiência incrível, mas 3 dias depois, 3 dias, quantos dias, gente? 3 dias depois, faltou água. Pode ir aí para Êxodo, por favor. Faltou água. Quando faltou água, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água.
Então chegaram a Mara. Diga comigo, chegaram a Mara. Tem alguma Mara aqui? Tem? Não? Sabe o que significa Mara ou não? Eu gosto desse Mara porque as pessoas entram no modismo, né? E nem sabem às vezes o que está falando, né? Porque você já viu as pessoas aí falam, minha vida está Mara. Não fala? Fala ou não fala? Ai, minha vida está Mara. No fundo está amarga, mas não tem nada de Mara. Não é verdade? Está vivendo um momento, mas Mara é amarga. E aí chegaram a Mara. E quando chegaram a Mara, começaram a murmurar, a reclamar. Não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou, diga comigo, e o povo começou a reclamar. 3 dias depois. 3 dias depois daquele grande milagre. Por isso que fé é uma decisão. Viver por fé é uma decisão que se toma. Porque existem pessoas que dizem assim, se eu visse, quando você não vê, você vai reclamar. 3 dias depois estava reclamando. Parece incrível, mas 3 dias depois, não era para dizer assim, gente, o que é isso aqui? Para aquilo que a gente acabou de presenciar, assistir. Se Deus abriu o mar, Ele vai tornar essa água boa. Não era para dizer isso? Sim ou não? Sim. Olha o que eu estou falando aqui, preste atenção, porque eu não estou te contando a história. Posso estar falando a sua agora. Se Deus mudou, abriu o mar, Ele pode resolver o problema dessa água. Ele pode tornar essa água doce. Aí, 25. Moisés clamou ao Senhor. Diga comigo, Moisés clamou ao Senhor. E ele indicou um arbusto. Moisés clamou. O que Moisés? O povo reclamou, Moisés clamou. E Deus indicou um arbusto. E aí é que vem, aonde está a solução? Ele indicou um arbusto, ele o lançou na água, diga comigo, e esta se tornou boa. Tua vida está amarga? Esse arbusto significa isso aqui, ó. Tudo que você vê no Velho Testamento, tudo indica Cristo. Tudo que você estudar no Velho Testamento, você vai ver que tudo já direcionava para Cristo. Esse arbusto é a madeira da cruz. É a cruz, é o sacrifício. Minha vida está amarga, minha vida está ruim, está difícil, eu estou cheio de problema. Solução. A solução aí está ali. Uns reclamaram, Moisés orou. O Senhor não falou com quem reclamou, o Senhor respondeu quem orou. Deu a direção para quem orou. Quando Moisés clamou, Deus indicou a solução. Ó, está vendo aquele arbusto? Está vendo aquele madeira ali, aquele pedaço de madeira? Joga na água. Jogou a água, se tornou boa. O problema foi resolvido. Em Mara, diga comigo, em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Ali naquele momento, ali em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças. Direções importantes para que eles seguissem. E de Mara, o Senhor fez promessas, dizendo-lhes,
Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, diga comigo, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Diga comigo, pois eu sou o Senhor que os cura. O que os egípcios estão vivendo, vocês não vão viver não. Nenhuma das situações. Eu sou o Senhor que os cura. E de Mara, depois chegaram, diga comigo, a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um oásis. Um oásis. O lugar amargo, nenhum lugar, nada na vida da gente, tudo que você começa, presta atenção no que eu vou dizer para você agora, porque essa mensagem tem a ver com isso, e a outra referência que eu vou trazer para você também tem a ver com isso. Nada na sua vida virá pronto. Nada. Você não vai pegar nada pronto na vida. A sua fé não vem pronta. A você, a mim, foi dada uma medida de fé. Certo? O que a gente faz com essa medida de fé? A gente amplia ela. E como é que nós ampliamos essa medida de fé? Meditação, oração, comunhão, intimidade, Espírito Santo, experiências. Viver o milagre do Mar Vermelho, aliás, viram e experimentaram a diferença na vida deles nas 10 pragas no Egito. E Deus fazendo a diferença na vida deles, os protegendo. Viveram a experiência sobrenatural da abertura do Mar Vermelho e eles passando em terra seca. Mais um nível de fé. Pô, experiências maravilhosas, eles viveram isso, passaram pelo corredor. 3 dias depois, esperam chegar num lugar e as águas estarem maravilhosas. Chega lá, a água não está boa. Mas, espera aí, se o mar, que foi uma coisa inusitada, incrível, sobrenatural, e nós vimos aquilo, o que é isso aqui? Vai mudar também. O Deus que abriu o Mar Vermelho vai tornar essa água boa. Sua fé não vem pronta. Seu casamento não vem pronto. Um negócio que você monta não vem pronto. Um filho, que é uma bênção, não vem pronto. Tudo é necessário passos, construções de fé. Tudo. Em tudo eu vou precisar usar a minha fé. Eu preciso, exatamente como ali em Mara, a água não era boa, mas em Mara o Senhor os colocou à prova. Deu leis e mandamentos a eles em Mara. Eles viveram uma experiência extraordinária em Mara. De Mara foram para Elim. Elim era 12 fontes e 70 palmeiras, um oásis. Uma nova etapa. Mas tiveram outras experiências para frente. Quem está entendendo, por favor? O povo fez o quê? E Moisés? E Deus respondeu quem? Está o exemplo? O que nós devemos fazer? Vou mostrar uma outra passagem para você. 2 Reis 2,19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, diga comigo, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Sabe, essa cidade é bem localizada, é aquela colocação assim, isso aqui tem tudo para dar certo. Isso aqui tem tudo para fluir, para arrebentar. Mas a água não é boa. A terra é improdutiva. E agora?
Traz para a tua vida. Eu tenho tudo para dar certo na vida, mas eu tenho tudo para construir uma grande história, uma grande vida, mas o meu negócio tem tudo para dar certo, tem tudo para arrebentar, mas eu tenho tudo para ser feliz, mas é a situação da cidade. O lugar é bem localizado, porém a água não é boa e a terra é improdutiva, não estava pronto. Eliseu disse assim, disse ele, diga comigo, ponha um sal numa tigela nova. Sal numa tigela nova é o mesmo princípio que o Senhor Jesus disse que você não pode pôr vinho novo em odre velho, e nem remendo novo em pano velho. Porque se você colocar o vinho novo em odre velho, vai estourar. Se você pegar um tecido novo e fizer um remendo numa roupa velha, o que vai acontecer? E vai ficar maior, certo? A tigela somos nós, tigela nova. E o sal? O Senhor nos diz assim, vós sois o sal da terra. Ele não disse isso? Sim ou não? Sim. Então, o sal é a fé. O que o sal faz? Tempera, preserva, limpa, traz equilíbrio, fluidez. O sal faz isso. Se nós somos, o Senhor disse, se o sal não salgar, para nada mais presta senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Se eu perguntar às senhoras e aos senhores, se o sal na sua casa, se tiver um sal lá e ele não salgar, o que você vai fazer com ele? Churrasqueiro. O churrasqueiro, se tiver um sal lá e o sal já não tiver mais sabor, o que você vai fazer com ele? O Senhor está dizendo, o sal tem que salgar. Se o sal não salgar, o homem de Deus disse, ponha sal numa tigela e tragam a mim. Quando a levaram, diga comigo, ele foi à nascente. Nascente significa o quê? Onde nasce. Nascente significa aonde nasce. Ele foi aonde nascia o problema. Porque se ele fosse no leito do rio, ia resolver? Então ele tinha que ir onde nasce. E ele foi onde nasce, na nascente, jogou o sal ali e disse, diga comigo, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Olha como é forte, olha que atitude, que passo de fé e que declaração poderosa. E até hoje a água permanece pura, diga comigo, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Vamos lá. Essa cidade é boa, está bem localizada, tem tudo para arrebentar, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Meu casamento tem tudo para dar certo. Eu tenho tudo para dar certo na vida. Eu tenho tudo para construir uma vida extraordinária. Mas, aonde está a nascente? Eu preciso jogar sal na nascente.
eu preciso usar a minha fé na nascente. Eu preciso tratar, eu preciso identificar aonde nasceu o problema. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, e eu estava dizendo o seguinte, só como um exemplo para você, só um exemplo para você talvez conseguir entender o que eu quero dizer. Devido à falência do meu pai e os problemas que a falência dele trouxe, a vergonha, a humilhação, a escassez, os problemas todos que chegou a nós e nós passamos, então aquilo entrou um bloqueio dentro de mim. Eu passei a ter medo. E eu passei a ter medo da vida, ter medo de não vencer e ter medo sempre do pouco que conquistar, perder. Entendeu? Então, um pouco que eu conquistava, eu já... medo de perder. E aí, é o seguinte, aonde é a nascente? A nascente é a falência do meu pai. E o que eu vivi. Mas não tem nada a ver comigo. A vida do meu pai foi a vida do meu pai. A fé do meu pai não é a mesma minha. As escolhas do meu pai não é a mesma minha. O meu pai não servia a Deus como eu sirvo. O meu pai não temia a palavra e não confiava na palavra e não fazia uso da palavra como eu faço. Então não há a mínima possibilidade da história do meu pai se repetir em mim. Mas eu precisei jogar sal na nascente. Eu precisei ir lá e identificar o problema, porque por muito tempo, por muitos anos, eu caminhei com esse pavor. Sem contar que o casamento dos meus pais foi um inferno. Então, se você pegar aquele trauma todo daquilo que você cresceu vendo, presenciando, você fala, meu Deus, se família é isso, eu quero caminhar sozinho. Porque é um inferno. Em casa era um inferno. Mas não, aquela era a vida do meu pai. Aquele era o casamento dos meus pais. Aquela era a fé do meu pai, ou seja, nenhuma. Não é a minha. Meu pai não cria, eu creio. Meu pai não aceitou Cristo como Salvador, eu aceitei. Meu pai não escolheu lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a sua palavra, Senhor, eu escolhi. Está entendendo ou não? Meus caminhos são iluminados, tem lâmpada no meu pé. Eu não caminho em trevas, eu caminho na luz. Então não há a mínima possibilidade da história se repetir. A história dele é dele. Percebe que o que eu estou falando aqui, eu já estou tratando a tua nascente, né? Quem se identifica, por favor? Eu já estou tratando a sua nascente. Porque com alguns, muitos vão se identificar porque viveram situações semelhantes. Outros não, é você mesmo. Né? Problema que você, as suas experiências talvez, quando muitos caminhavam na sua própria direção, na força do seu braço, com a sua própria sabedoria, foi tropeçando, foi caindo, foi quebrando a cara, foi vivendo experiências e aí entrou um bloqueio, um medo, um pânico, um medo, né, de tentar de novo, medo de cair novamente, medo, enfim. Mas o sal é justamente o que eu disse, nada vem pronto. Mas o que nós fazemos é o madeiro, é o sal. Eu vou usar a minha fé para resolver o problema. E a fé resolve. O que eu disse no começo? Todo problema é um problema de fé. E nós precisamos aprender isso. Que quando eu uso, realmente coloco em prática o que está escrito, eu uso a minha fé em cima da palavra. Quando o Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos,
o Senhor disse assim a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? O Senhor esperou a resposta. Ele disse: tu sabes, Senhor. Qual foi a próxima palavra que o Senhor disse a ele? Profetize. Profetize. Projeta para eles. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. E ele disse: então, ele me disse, diga comigo, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos. Por favor, o que está escrito? Termina. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer uso da palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Por isso que quando eu peço para você registrar, é porque você vai fazer uso da palavra. Você tem que fazer uso daquilo que está escrito. A palavra tem poder, a palavra tem autoridade. Quando você diz em nome do Senhor, está escrito, tem poder. Eu acredito, eu acabei de passar por uma passagem. Eu sou Deus que te sara, eu sou Deus que te cura. Nenhuma enfermidade que eu coloquei sobre o Egito haverá sobre você. Eu sou o Senhor que te cura. E tantas outras promessas. Então, ouça a palavra do Senhor. O que era aquele profetizar? Ele ia declarar a palavra do Senhor. Quando nós profetizamos, nós declaramos a palavra do Senhor. E ele diz: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Fazendo o quê? Profetizando e declarando a palavra do Senhor. Vamos lá, está tudo interligado. Talvez muitos estejam com a vida como o vale de ossos secos. Está seco. Espiritualmente seco, casamento seco, financeiramente seco. Sem vida, está no chão. Como é que eu vou mudar essa situação? Profetizando e declarando a palavra. É assim que você muda. É profetizando, declarando. É o madeiro, é o sal. Eu sou o sal. Eu vou usar a minha fé para tornar aquilo que é amargo em algo doce. O que era improdutivo em algo extremamente produtivo. O que o homem de Deus fez? Ele mudou de cidade? Sim ou não? Ele poderia ter dito assim: gente, não tem muito o que fazer não, acho uma outra cidade para morar. Acho um vilarejo aí perto de uma água boa. Não, ele tornou a água boa. Ele mudou aquela realidade. Aquela realidade foi transformada pela fé. Exatamente como a gente está vendo aí continuamente um testemunho atrás do outro. Vidas transformadas. Pessoas que não tinham prosperidade hoje vivendo uma vida extraordinária. Casamentos que não tinham mais jeito hoje vivendo em lua de mel. Pessoas que estavam desenganadas hoje cheias de saúde. Já no projeto 120. Ixi, quem está no projeto 120? Quem está? Quem não sabe o que é o projeto 120, levanta a mão. Vai. Tá bom, depois eu falo do projeto 120 para você. Quem já sabe o que é o projeto 120? Quem está no projeto 120? O que já começou a fazer no projeto 120? O que começou a fazer? Quem começaram a fazer já no projeto 120? Sei lá, bispo, depois da manhã vai fazer 2 dias que eu estou firme. Né? Depois da manhã vai fazer 2 dias assim que eu peguei para valer no projeto 120. Porque ainda hoje, bispo, hoje ainda vai um docinho, vai um refrigerante, vai, né?
Projeto 120 é o projeto de viver 120 anos. Meu Deus, o senhor não falou? O homem viverá só. Você vê, quem está vivendo 70, 80, está vivendo pouco. Só, o homem viverá só 120 anos. E para viver com qualidade, nós precisamos começar agora, a cuidar, né? Comer corretamente, fazer as suas atividades, preparar o teu físico para acompanhar os teus projetos e os teus sonhos. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês. Diga comigo, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que lindo, hein? Porque tudo nessa vida é resultado. Tudo nessa vida é resultado. Diga comigo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E se tivesse só escutado? Porque é o que muita gente faz. Escuta. E se tivesse só escutado? Só ouvido. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Formou um corpo, mas não tinha espírito. E aí, a seguir ele me disse, diga comigo, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, diga comigo, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Agora, tinha um corpo, mas não tinha espírito. É mais ou menos o que acontece, tem um corpo, mas não tem espírito. Tem um casamento, mas não tem vida. Tem um negócio, mas não tem vida. Eu respiro, mas eu não tenho vida. Eu estou na igreja, mas eu não tenho vida. Eu preciso profetizar. Você tem que aprender. Não adianta, qual é a diferença de você que está aqui na igreja de quem está lá fora, se você está aqui, mas você não coloca em prática o que você ouve? Nenhuma. A diferença é que você frequenta aqui. Mas e o resultado? Qual vai ser? Mesmo resultado, não vai mudar nada. É a nossa capacidade realmente de praticar, de colocar em prática a palavra. É a nossa capacidade de agir em cima da palavra. Aonde está? Só nessas poucas palavras que eu disse. Talvez você está em Mara. Mara, quando você clama, o Senhor vai te apontar para o arbusto, para o madeiro. A solução está ali. Cristo. Na palavra. De Mara, vai ter um tempo novo. Elim. É um oásis, mas também vai ter que seguir. Talvez você está como no tempo de Eliseu, num lugar que está bem localizado. Tem tudo para ir. Sabe aquele lugar que tem tudo para arrebentar? Mas não vai. Precisa fazer o quê? Pega a tigela nova, coloca sal novo, coisas novas. Por isso que não envelhece dentro da igreja não, viu? A palavra se renova continuamente. Deixa ela entrar de forma renovada. Para você viver coisas novas.
Não se acostume comigo, não se acostume com a igreja, não se acostume com a bispa, com a palavra. O dia que você se acostumar, você vai parar de viver milagres. Porque a palavra se renova. E a sua fé tem que se renovar. E a sua capacidade de um espírito renovado é que vai fazer com que você viva milagres estrondosos, extraordinários, porque pode prestar atenção que o Senhor, de tempos em tempos, Ele assopra um novo vento sobre a igreja. Nesse momento nós estamos vivendo um vento novo, um espírito novo. Pode prestar atenção. Vem assoprando um espírito novo aí. Forte, forte, forte. E tanto é que olha os resultados, e não só o que eu já tenho mostrado, você vai ficar pasmo com a quantidade de testemunhos que você verá esse ano. De coisas que você fala assim, mas como? Nesse período, nesse ano que parecia um ano perdido, essa semana eu ainda estava conversando com alguém, falava assim, inacreditável. Inacreditável. O ano parecia estar perdido, mas o ano fez assim, ó. Eu estou passando à frente do que eu estava. Um ano que parecia estar perdido, mas não. O Senhor só queria glorificar o nome dEle, mostrar que realmente não tem pandemia, não tem governo, não tem caos, não tem operando Ele, quem pode impedir? Amém, pessoal? Profetizei conforme a ordem recebida. Ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. Isso é profetizar. Vai para Marcos 11, por favor. Marcos 11. Depois pode seguir aí. Respondeu Jesus. Repita comigo. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, diga levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, diga. Ixi, mas é forte, hein? Mas é forte. Se alguém disser, olha que coisa incrível. Profetize ao vale de ossos. Quem gosta de racionalizar fica doido, né? Porque você vai falar com ossos. Quando Eliseu lançou o sal, ele não falou ali com as águas? Purifiquei estas águas e nunca mais vai acontecer o que está acontecendo aqui. E a partir daquele momento, daquela declaração de fé e daquela atitude de fé, as águas não ficaram boas? Sim ou não? Sim. Mesma coisa. E agora, vem Jesus e diz assim, vocês têm fé em Deus? Olha, se você tem fé, se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo que disser lhe será feito. Mas o que representa esse monte? Foi longe, hein? O que representa esse monte? O que representa esse monte? Obrigado. O que é o teu monte? O que é essa situação que representa o monte? Porque não adianta reclamar do monte e falar do monte, tem que falar com o monte. Você viu que o ensinamento é esse? Entendeu que o ensinamento é esse? Não adianta falar, nossa, mas como esse monte é grande, como é difícil passar, transportar, como é que eu vou passar por esse monte? Não é isso. Fala com o monte. Se você crer e não duvidar, volta ali por favor. Se você crer e não duvidar, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar, em seu coração, certifique-se que não está saindo da boca, é aquela convicção, fé convicta, mas crer, diga comigo, que acontecerá, o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, olha como é forte isso agora, diga comigo, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá.
Você vê que eu comecei lá no Velho Testamento. Nós estamos aqui em Marcos agora. E se resume na mesma coisa. O poder da fé. O poder de atitude de fé. Da oração, da declaração, do crer. Realmente você crer. Ignorar a razão. Quem gosta de caminhar por razão, não lhe parece uma coisa muito racional você falar com um monte. E falar com ossos. E falar com as águas amargas. E lançar um madeiro na água e acreditar que essa água vai mudar. Isso é fé. Isso é fé. E é isso que muda. É isso que traz resultados extraordinários. É essa mentalidade que tem que estar dentro de você. E sabe como você vai viver isso aqui? Quando você colocar em prática. A partir do momento que você coloca em prática, que você começa a fazer uso, que você começa a viver experiências sobrenaturais. Experiências incríveis. Isso é fé. Quem está entendendo, por favor? Então diga assim, eu estou entendendo. Está mesmo? Então, se você está entendendo, a primeira coisa que precisa acontecer, identifica se o ponto da nascente para aonde é a nascente? Aonde nasceu o medo? Porque você é como você é. Por que esse temperamento? Por que esse bloqueio? Por que esse trauma? Por quê? E se aconteceu lá atrás, por que está aí até hoje? Se aconteceu há muitos anos, por que você está deixando isso te acompanhar, sendo que aconteceu lá atrás, você está trazendo isso para agora? Preciso usar a minha fé e largar isso lá. Porque a partir do momento que eu aceitei Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Voltando à história dos pais, não há a mínima possibilidade de vocês, da história de seus pais, se repetirem, a não ser que as atitudes e a fé se repita. Sabe que quem ouviu, aprendeu com a religião sobre maldição hereditária, quer dizer para você que muito pior do que maldição, influência espiritual é costumes, hábitos, repetições de temperamento, caráter, atitude. Essa é a pior maldição. Porque maldição de influência espiritual, isso quebra fácil. Vem para sexta-feira aqui, eu vou fazer uma oração só e eu te garanto que vai quebrar. Agora, e o comportamento, você vai mudar? O comportamento dos pais vai mudar? O comportamento da velha criatura, você vai mudar? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Oração da maldição. Teu pai pode ter sido macumbeiro, tua mãe pode ter sido feiticeira. Eu te garanto que você vem uma sexta, vem duas, três, quatro, acabou, não tem mais nada aí. Mas e o comportamento? O que depende de temperamento, de atitudes? Você vai mudar também? Se você mudar, não tem a mínima possibilidade de você viver a mesma coisa. Não tem a mínima chance da história se repetir. E principalmente se você fizer o que você está fazendo agora, investir na tua fé e colocar isso em prática. Fazer uso da fé, peraí, do jeito que está não vai ficar, eu vou para o madeiro, eu vou lançar o sal na nascente, eu vou orar nesse sentido, eu vou fazer declarações como Eliseu lançou o sal e disse assim, ó, nunca mais vai acontecer aqui, nunca mais o que tem acontecido vai acontecer aqui, e conforme a palavra do homem de Deus não aconteceu mais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou profetizar sobre esse vale. Onde não tem vida, vai haver vida, vai passar a viver. O que está no chão vai levantar. Amém? Levanta. A história muda. Não há a mínima possibilidade. Próximo. Romanos 10, 17. Diga comigo, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo. A fé vem do quê? De ouvir. Pode prestar atenção, se você está aqui, 100% aqui, você está sentindo uma mudança, conforme a palavra está entrando aí, você começa a enxergar para a tua realidade com outros olhos. A tua fé é alimentada. A tua fé é alimentada. Opa, se eu fizer exatamente como o bicho está falando aqui, vai mudar. Há esperança aí dentro. Quanto mais nós ouvimos a palavra, maior a nossa fé, mais alimentada, mais robusta, mais forte a nossa fé. Por isso que quando você ouve a palavra, não importa o que vem de fora, o que prevalece na tua vida é a palavra. Não importa o que você escutou, o que prevalece é a palavra, a maior autoridade é a palavra, a lei é a palavra. Porque a palavra nos leva a contrariar todas as previsões e todos os diagnósticos negativos. A palavra nos leva a isso. Nós contrariamos previsões. Nós contrariamos diagnósticos. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você investe, por isso que nós pedimos continuamente, começa pela manhã, prepara o seu dia, começa a alimentar, preparar a tua fé, ouça pela manhã já os programas, ouça as orações, vai para o devocional, prepara o teu espírito, vai ouvindo, vai alimentando, no decorrer do dia vai surgir situações que você está preparado para ela, você já foi instruído, a tua fé está alimentada, está robusta. O que era para ser um gigante fica pequeno, porque a tua fé está fortalecida. Levanta uma situação, você já vai para a oração. Tem uma situação que não está boa, eu vou mudar essa situação. Está amargo, vai ficar doce. Está improdutivo, vai se tornar produtivo. Eu não vou à cidade que era bem localizada em Água Numa Boa, naturalmente poderia dizer o quê? Muda de lugar. A mesma coisa para a tua vida. A fé te leva a mudar a sua realidade, mudar aquilo que você está vivendo. Não mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de ramo, mudar de atividade, mudar de marido, mudar de esposa. A fé muda o resultado. Está entendendo o que eu quero dizer? A fé muda o resultado. Não é mudando de lugar, de parceiro, de marido, de trabalho, de profissão, de atividade. A fé muda o resultado. Amém? 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam vigilantes, diga comigo, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo, vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem dois olhos, os olhos naturais e os olhos da fé. Se as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro, depois fora, com qual olho você tem que enxergar primeiro? Da fé. Porque quando você enxerga com os olhos da fé, lembra de Jacó? Jacó, eis-me aqui, Senhor, olha e veja. Ele ia olhar e ver o quê? Levante os seus olhos e veja. Ele ia ver primeiro com os olhos da fé. Depois se materializaria, ele veria com os olhos naturais. Nós, projeta para eles, porque vivemos por fé e não pelo que? Porque quem quer ver tem que primeiro crer. Primeiro nós cremos, depois nós vemos. É assim que acontece. Então, primeiro nós cremos. Hebreus 11 diz, diga comigo, ora, a fé é o quê? Daquilo que... Então, não recebi ainda. Eu estou esperando.
Mas eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza. Isso é igual gravidez. Gravidez está dentro de você. Você não vê, mas aquilo está crescendo dentro de você. E você sabe que no prazo determinado vai nascer. Não é assim? Sim ou não? Você não está vendo, você só está, somente as mulheres sentem, vê crescer a barriga, mas não vê o bebê, mas sabe que vai nascer. É assim que acontece. Nós começamos a gerar isso dentro de nós. Você gera o sonho dentro de você, aquele resultado dentro de você. Você visualiza, você enxerga, você se vê. E esse é um treinamento importante que você precisa fazer. Começar a treinar, fechar os seus olhos e enxergar, se ver, se ver. E aí, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, visualiza com os olhos da fé, num futuro bem próximo, você vai ver com os olhos naturais. Amém? Diga comigo, a fé é a certeza. Do quê? O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando para ainda esse ano? O que você está esperando? Outro dia alguém deu um testemunho para mim, falou, bispo, eu não esperava absolutamente, de verdade, olha que coisa, e tem essa também, Deus surpreende, né? Eu não estava esperando acontecer tudo que aconteceu na minha vida, agora semana passada. Uma transformação. A gente sabe que Deus faz. Eu estou esperando, mas não esperava para agora. Deus surpreende. Eu amo essa tradução aqui, ó. Diga comigo, ora a fé é a garantia, título de propriedade, a confirmação. O que é um título de propriedade? De coisas que se esperam divinamente concedida, e a prova das coisas que se não veem, a convicção da sua realidade. A fé se compreende como o fato de que não pode ser experimentado por sentidos físicos. Mas o que é um título de propriedade? Dá um exemplo para mim, gente. Um documento, uma escritura. Documento é seu veículo. Você vê o que a fé faz? Espiritualmente você está documentado. É seu. Te dá o título de propriedade que aquilo é seu. Agora é só questão do momento para que isso aconteça, se materialize. Amém? Reclamar resolve? Não. E orar? E profetizar e dizer assim diz a palavra. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, você faz uso da palavra, e a palavra tem poder, e o Senhor não pode negar a sua própria palavra. A palavra é autoridade, a palavra tem que ser autoridade na sua vida. A maior autoridade na sua vida. A sua vida tem que ser guiada pela palavra. Quando sua vida é guiada, totalmente dirigida pela palavra, você não erra. Lembra, olha o que eu disse. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus, você não vai errar mais. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Você está em Mara? Não sei, bispo, depende. Solução. Quando Moisés orou,
o Senhor indicou o arbusto. E o arbusto já indicava para a cruz. Quando foram falar com Eliseu, Eliseu não disse assim: muda de cidade, muda da região. O que Eliseu disse? Traga-me uma bandeja nova de sal. Um prato novo, uma bandeja nova, coloca sal. Onde fica a nascente? Foi lá na nascente. Lançou o sal na nascente. E aquele lugar que tinha tudo para ser um lugar maravilhoso, glorioso, próspero, abundante, mas as águas impediam. Foi resolvido. Quem acredita que tem tudo para viver uma vida extraordinária? Eu também acredito. O que precisa agora? Sal na nascente. Você tem tudo. Tudo. Aliás, você tem mais a seu favor do que contra você. Muito mais a seu favor. Acredite nisso. Você tem muito mais. Ainda que você diga, bispo, eu não tenho, você tem a Cristo. É como Eliseu, quando estava cercado por um grande exército, e aí saiu o servo dele e olha, viu aquele exército enorme e falou: ai meu senhor, que faremos? O homem de Deus sai e olha, mas já olha com aquela visão espiritual. E o Senhor mostrou um exército de anjos, cavalos e cavaleiros de fogo ao redor. Ele volta e diz assim: não se preocupe, muito mais são os que estão conosco do que eles. E ele diz: Senhor, peço-te, abra os olhos do rapaz, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do rapaz e ele enxergou aquela imagem linda. Mas até então os olhos naturais só mostravam o exército inimigo. Mas quando Deus abriu os olhos espirituais, ele enxergou algo superior, infinitamente superior, que era um exército celestial. Nós temos muito mais a nosso favor do que contra nós. Você tem muito mais a seu favor. E você vai viver, se você pega tudo isso, não seja só ouvinte não. Se você ouvir tudo isso e colocar em prática tudo que você está ouvindo, o resultado vai mudar, tua história vai mudar, tua vida vai mudar. Os resultados, aquilo que está amargo vai se tornar doce. Aquilo que hoje está no chão sem vida, o Espírito vai entrar. Talvez esse vale de ossos secos, pode ser você. Você está aí, você está de pé, mas está morto espiritualmente. Pode ser o seu casamento. Tem um corpo, mas não tem espírito. Pode ser o seu negócio. Tem uma estrutura, mas não tem vida. E como é que nós vamos mudar isso? Profetiza. Profetiza. E fala com esse vale. E tudo vai mudar. Se dissertes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será. Você acredita nisso? Tudo que você disser lhe será feito. Então fala. Fala. Declare. E você vai viver. Isso vai ser tão forte que além de você ver esses resultados, você vai influenciar outras pessoas. Amigos, família, vai ver isso, o resultado na sua vida. Por isso que tem que entrar da forma correta. Isso tem que estar transbordando dentro de você. Porque é isso que muda o resultado. É isso que traz essa transformação. Mas tudo que nós meditamos aqui, talvez você, eu disse, né?
o Senhor poderia ter dito a Ezequiel, perguntado a Ezequiel, olha, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Mas, Senhor, tu sabes. O Senhor poderia ter dito para ele o quê? Então observe e veja o que eu vou fazer. Fica olhando aqui o que eu vou fazer, olha a obra que eu vou fazer. Mas não foi isso que o Senhor fez. O que o Senhor disse a ele? Profetiza. Profetiza. E ele, quando ele começou a profetizar, o Espírito começou a mover. O Espírito começou a agir. E foi colocando tudo que estava fora do lugar, tudo que estava bagunçado, ele foi unindo. Ele foi organizando. Na vida de muitos pode estar tudo uma bagunça. É profetizando que vai, tudo que está fora do lugar vai para o seu devido lugar. Mas também pode ter um corpo, mas não tem vida. Está no chão. E como é que eu vou mudar isso? Profetizando. Você vai ver coisas estrondosas, coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Qual que é a nascente? Feche seus olhos, por gentileza. Qual que é a nascente? Aonde está a nascente? Por que você pensa assim? Por que se sente assim? Por que o medo? Por que o bloqueio? Por que o trauma? Por que esse temperamento? Por que essa personalidade? Por quê? Vamos trabalhar isso agora. Vamos jogar o sal aí. E mudar isso aí. Até porque muitos de vocês já estão dizendo isso. Eu não quero ser assim mais. E eu não quero mais esse resultado. Eu não quero mais. Vamos jogar sal. E você, exatamente como o homem de Deus disse, aqui não vai acontecer mais isso. Não vai acontecer mais. Aqui não haverá mais morte, aqui não haverá mais esterilidade, aqui não haverá mais improdutividade, aqui não haverá mais esse resultado. E você pode ter certeza, fala com convicção aí no seu lugar, fala com autoridade aí no seu lugar, e eu te garanto, e falo pelo Espírito Santo, que muita coisa vai mudar hoje, aqui, agora, nessa reunião. Muitas situações, fala com convicção no seu lugar. Diga coisas que não vai mais acontecer na sua vida, que não vai mais acontecer na sua casa, coisas que não vai mais acontecer no seu casamento, coisas que não vai acontecer mais no seu negócio. Diga com autoridade, fala com fé, e coisas que não vai mais acontecer com você, que você não vai mais permitir. Você vai declarar com toda a tua fé, você vai fazer como Eliseu, você vai aí na nascente, você vai dizer, eu estou jogando sal na nascente, eu estou usando a minha fé nesse lugar, e a partir de hoje, a partir de agora, não haverá mais esse resultado, não haverá mais, eu não aceito mais esse resultado, eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais que permaneça como está, em nome do Senhor Jesus. E diga aí com toda a tua fé, diga, nunca mais vai acontecer o que tem acontecido, nunca mais eu vou colher esse resultado, nunca mais eu vou viver o que eu tenho vivido, nunca mais eu vou passar pelo que eu tenho passado, em nome do Senhor Jesus. Eu estou agindo a minha fé, chega, em nome do Senhor Jesus, estou me libertando do medo, estou me libertando dos traumas, estou me libertando dos bloqueios, estou me libertando do passado, estou me libertando desse sentimento que me dominava, que me escravizava. Chega, em nome do Senhor Jesus, eu estou me libertando, nunca mais eu vou permitir que me domine, nunca mais eu vou permitir que tome conta dos meus sentimentos, da minha mente, das minhas emoções, nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Isso, diga com toda a fé, faça essa declaração com toda a fé, em nome do Senhor Jesus. Não permito mais, nunca mais eu vou falhar, nunca mais eu vou fracassar, nunca mais, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer na minha casa o que tem acontecido, nunca mais vai acontecer no meu casamento o que tem acontecido, nunca mais vai acontecer na minha empresa, no meu negócio, o que tem acontecido até então, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso hoje, eu lanço sal na
nascente hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E agora, eu quero que você profetize ao Espírito, o Espírito que entra na tua vida, profetize ao Espírito que entra na tua casa, profetize o Espírito que entra no teu casamento, profetize o Espírito que entre agora na tua família, em nome do Senhor Jesus, que assopre, que o Espírito assopre sobre aquele morto. O morto talvez seja o marido, o filho. Profetiza que assopre e que traga vida, que levante ele, que traga, coloque ele de pé, em nome do Senhor Jesus. Ou talvez seja você mesmo. Você vai dizer: eu preciso do Senhor, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu profetizo hoje: Espírito, entre na minha vida, me coloque de pé, eu preciso me levantar. Diga, talvez você precisa se levantar. Rasga o teu coração e diga isso: eu preciso me levantar, Espírito Santo. Eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, Espírito Santo. Aconteceram tantas coisas que me derrubaram, tantas coisas que hoje eu me sinto no chão. Eu preciso me levantar. Então eu peço, eu profetizo: entre na minha vida, entre, Espírito Santo, e me levante, me coloque de pé. Eu peço, Espírito Santo, eu oro por ela agora. Eu profetizo sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Eu profetizo, Espírito Santo, entre agora. Eu profetizo: venha dos quatro cantos, ó Espírito Santo, e levanta. Venha, Espírito Santo. Eu profetizo: entre na vida dela. Eu quero que você agora dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade a Ele, e diga: Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor me levante, eu preciso que o Senhor me coloque de pé. Eu quero vida, eu não tenho vivido, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu não tenho tranquilidade. Eu preciso do Senhor agora. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, eu peço, assopra nesse lugar, assopra sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Tem pessoas ali coração aberto, Senhor. Tem pessoas coração sedento, Senhor. Entra na vida dela agora, Espírito Santo. Ela abre a vida dela, ela abre o coração dela, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo: assopre agora, vá sobre a vida dela. Entra, Espírito Santo, entra, Espírito Santo. Diga a Ele: eu estou aqui, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Toma a minha vida, Espírito Santo, e dê liberdade a Ele. Dê liberdade, não fique com a tua boca fechada. Dê liberdade a Ele e diga: Espírito, eu preciso do Senhor. Toma a minha vida, toma o meu ser. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, enche essa pessoa, levanta, fortalece, tira, Espírito Santo, tira a tristeza, a angústia, tira, meu Deus, tira, Senhor, aquilo que hoje tem trazido angústia à alma dela, aflição à alma dela, e levanta agora, levanta, Espírito Santo, assopra, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio agora, seja cheio da unção do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba a unção, o poder do Espírito Santo. Esqueça que tem alguém do teu lado. Esqueça que tem alguém do teu lado. Diga: eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Seja cheio agora, seja cheio, seja cheio, seja cheio, em nome de Jesus. Receba o fogo do Espírito, receba a unção do Espírito sobre a tua vida, receba em nome do Senhor Jesus. Receba vida, que essa vida entre e põe para fora, elimine da tua vida a tristeza, a angústia, a opressão, a depressão, em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito. Vai, Espírito Santo, vai. Obreiro, seja cheio. Obreiro, seja cheio, sejam cheios da unção do Espírito. Sejam renovados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo agora. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que é batizado no Espírito Santo, receba o renovo. Receba e seja cheio em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja tomado pelo Espírito Santo. Seja revestido pelo Espírito Santo. Remachuri canta, labachuri anda, labachuri canta, laias. Sirianda, labachuri canta, laias. Sirianda, labachuri anda, labachuri canta, laias. Sirianda, labachuri anda, laias. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Seja cheio. Isso.
Isso, diga a Ele: eu estou aqui, Espírito Santo. Isso, dê liberdade a Ele. E seja cheio, 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 em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: Espírito Santo, eu não aceito sair daqui da mesma maneira. Eu não aceito sair daqui com a mesma medida. Eu preciso do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu clamo, eu grito pelo Senhor. Vai, Espírito Santo. Isso. É você e Ele. É você e Ele. Lembre-se que Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela fome, pela sede. Quanto de fome há em você? Quanto de sede há em você? Diga a Ele. Diga: eu preciso. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte das águas vivas. Só Ele te satisfaz. Diga a Ele aí. Diga a Ele isso. Só o Senhor me satisfaz, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua unção, Senhor. Remachurianda labachuri canta lais. Iri canta labachurianda lais. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Isso. 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 Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu te glorifico. A minha alma grita por Ti, Senhor. Aleluia. Receba. 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 Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba a vida. Que o Espírito entre em você. Sinta Ele te vivificando. Sinta Ele te vivificando. Sinta Ele te levantando. Sinta Ele te colocando de pé. Te levanta do chão e te coloca de pé como um exército enorme. Aleluia. 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 Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O Deus. Diga a Ele: toda a terra, Senhor, com cânticos, o Deus, pois Tu és. Levante as suas mãos agora e com toda a sua fé diga: a honra, diga a glória, diga a força, diga aí o poder. Isso, de todo o teu coração. Não sai com a boca não, sai do coração. Do coração. Isso, com toda a tua força, diga a honra. Aleluia. E o poder. E o louvor ao Rei. Mais uma vez, diga a Ele: a honra, a glória, a força, Jesus, e o louvor ao Rei.
Não abra os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Não abra os seus olhos. Receba essa vida. Receba esse Espírito. Sinta o Espírito te levantando, te colocando de pé, vivo, vivo. Receba a vida, receba a vida. Sinta o amor dele, sinta o amor. Sinta-se amado. Sinta-se amado. Sinta-se amado. Sinta-se amado. Agora diga você aí para ele. Diga a ele que você o ama. E diga o quanto você precisa dele. Diga. Isso. Não tenha timidez não. Se preocupe que tem alguém te ouvindo não. Ele está te ouvindo. Só diga a ele. Eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu quero te amar mais e mais. Eu quero crescer em amor, Senhor. Aleluia. Olha como é lindo quando a gente diz a ele que nós o amamos. O que você sente agora é o amor dele por você. Aleluia. Aleluia. Olha que delícia. Pode chorar. Fica à vontade. Oh, aleluia. Se derrame. Se derrame. Se derrame. Se derrame. Se derrame, se derrame, se derrame. Se derrame. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Só sinta esse amor. Só sinta. Sinta-se amado, abraçado por Ele. Cuidado. Você vê que um pouquinho que a gente se aproxima do Senhor com um coração sincero, quebrantado. O quanto recebemos. O quanto Ele se corresponde conosco. Isso é lindo. Isso é delicioso. É isso que Ele quer com você. Intimidade. Comunhão pessoal. Quanto mais você se achegar, mais Ele vai se achegar a você. E mais você vai transbordar. Tudo começa nele e termina nele. Tudo. Esse é um choro que vale a pena. Pode chorar e fica à vontade que esse vale a pena. Aleluia. 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 Rema shuri canta lá, bashuri canta lá, sirianda lá, bashuri canta lá. Oh, meu Senhor, como nós chamamos, Senhor. Aleluia. Olha a atmosfera desse lugar. Olha a atmosfera desse lugar. Atmosfera espiritual, de fé.
Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor. Como é bom, como é bom. Como é bom, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. A Ele. A Ele. A Ele. A Ele. Isso. Agora diga vocês todos, diga, a Ele a glória. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Receba, Senhor. A Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A Ti, Senhor. Oh, mais uma vez, diga a Ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós chamamos, nós te louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos. Nós rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor, pois é o único digno de ser adorado, glorificado, pois é o único, Senhor. Receba, receba a nossa adoração. Oh, glórias. A Ele, a Ele. A Ele. Graças a Deus, para Jesus.